A liberdade de Elias. Elias era um homem simples. Tinha mãos calejadas, costas marcadas pelo peso da vida e um olhar cansado, mas ainda cheio de alguma chama misteriosa, uma centelha que, apesar de tudo, ainda ardia. Trabalhava como roçador de grama, daqueles que carregam a roçadeira costal nas costas e enfrentam o sol impiedoso, o mato alto, o barulho ensurdecedor da máquina e, muitas vezes, a ingratidão dos homens. Seu serviço começava às 7 da manhã. Antes disso, ainda no escuro, ele já acordava com o cantar dos galos e o cheiro de café passado. Engolia o pão dormido, colocava a botina gasta, vestia a camisa surrada e seguia seu caminho a pé até o local onde começava a jornada. Às vezes, o mato era tão denso que escondia cobras, espinhos e todo tipo de obstáculo. Mas Elias não reclamava, ou melhor, havia aprendido a calar. O trabalho era por contrato. Nada de carteira assinada, nada de direitos garantidos. 12 meses de roçadeira nas costas, recebendo apenas pelos dias que trabalhava, R$ 35 por dia. Se chovia, não trabalhava. Se adoecia, também não. O bolso vazio era tão certo quanto o cansaço no fim da tarde. O encarregado, chamado Valmir, era um homem que usava a máscara da bondade, mas tinha o coração duro. Fingido, manipulador e sorrateiro, vivia bajulando superiores e enganando os que estavam abaixo dele. Prometia aumento que nunca vinha, elogiava na frente e criticava pelas costas, dizia que logo as coisas iam melhorar, mas, na prática, só sabia sugar. Elias, mesmo calado, via tudo. Sentia o peso da exploração como uma rocha nos ombros. Os colegas de trabalho, a maioria jovens desesperados por qualquer renda, faziam de tudo para agradar Valmir, mesmo que isso significasse pisar nos outros. Alguns riam das piadas maldosas, outros se juntavam para zombar dos que reclamavam. O clima era tenso, competitivo, falso. Mas Elias tinha uma dignidade silenciosa. Não se misturava. Trabalhava firme, cumpria o que precisava, mas guardava no coração uma inquietação que crescia a cada dia. Certa manhã, depois de semanas de muito esforço, ele recebeu menos do que devia. Valmir disse que era por causa de um erro no ponto, que iria resolver. Mas nada foi resolvido. Aquilo foi a gota. Elias olhou para a roçadeira, para suas mãos cheias de calos, para os sapatos rasgados, e se deu conta, ele valia mais que aquilo. No dia seguinte, não apareceu para trabalhar. Valmir mandou mensagens, ligou, disse que ele não podia simplesmente sumir assim. Mas Elias ignorou. Ele passou os dias seguintes caminhando pelas ruas da cidade, pensando. Lembrou-se de quando era criança e dizia que queria ser mecânico, que adorava desmontar coisas, consertar brinquedos quebrados. Sonhos que foram deixados pelo caminho da sobrevivência. E foi nessa caminhada, no meio das reflexões, que ele passou em frente a uma pequena oficina de bicicletas. Um senhor idoso lutava para levantar uma bike que havia caído. Elias, por instinto, correu para ajudar. Obrigado, meu filho, disse o homem. Esses dias têm sido difíceis. Estou sozinho aqui. Elias olhou para a loja. Era simples, antiga, com ferramentas penduradas e cheiro de graxa no ar. Ficou parado, observando. O senhor precisa de ajuda? Sempre preciso. Mas ninguém quer trabalhar aqui. Diz que é pouco. Elias sorriu. O valor era ainda menor do que ele ganhava como roçador. Mas havia algo naquele lugar, uma paz, uma honestidade, uma lembrança. Posso aprender? Perguntou. Se quiser mesmo, venha amanhã cedo. Elias voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Aprendia rápido, se interessava por cada detalhe, começava a se sentir vivo de novo. O velho mecânico, chamado Antero, viu potencial naquele homem calado, e passou a confiar tarefas mais difíceis a ele. Em pouco tempo, Elias já desmontava e montava bicicletas com habilidade. Não ganhava muito no início, mas pela primeira vez se sentia respeitado, útil, valorizado. E isso não tinha preço. Um dia, Antero teve uma crise de saúde. Precisou se afastar. A clientela, que já conhecia Elias, continuou vindo. E ele manteve a oficina viva. Trabalhou com afinco, limpou, organizou, cuidou. Quando Antero voltou, algumas semanas depois, se emocionou ao ver tudo em ordem. Elias, nunca pensei que um dia encontraria alguém assim. Quero que fique com a oficina. Estou velho, cansado, mas você tem alma de mestre. Elias hesitou. Não sabia se era capaz. Mas Antero insistiu. Com o tempo, passaram os papéis para o nome dele. E assim,
O homem que antes era roçador explorado passou a ser dono de um pequeno negócio. Simples, mas seu. Com os meses, Elias reformou a fachada, pintou as paredes, comprou ferramentas novas. E mais do que isso, passou a contratar outros trabalhadores, mas com justiça. Pagava corretamente, respeitava horários, ouvia os problemas. Ele sabia, na pele, como era ser desvalorizado, e não queria repetir o ciclo. Um dia, sentado na porta da oficina, tomando um café preto e observando o pôr do sol, Elias sorriu. Lembrou-se de Valmir, da roçadeira, dos R$ 35 por dia. Lembrou-se do caminho que percorreu, do silêncio, da raiva engolida, da coragem de dizer não e recomeçar. E ali, com o cheiro de óleo no ar e o som de bicicletas ao fundo, soube, com toda certeza, que havia feito a escolha certa. Porque às vezes, a liberdade começa com um simples passo fora da porta.